Seja bem-vindo ao dia 17 da Jornada Propósito. Como você está se sentindo? E você tem sentido a transformação em seu interior? Você convidou o Espírito Santo para a sua rotina, para estar com você 24 horas? Ele já está, mas você deu permissão para que ele possa te transformar? E é sobre exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Vamos embarcar num pequeno momento de autoconhecimento agora. Vocês perceberam que sempre haviam pequenos ciclos dentro da jornada que vai nos direcionar, reconstruir, lapidar, remover crenças limitantes. E hoje nós vamos conversar a introdução dos temperamentos. Porque nós sabemos que a nossa natureza pecaminosa, a natureza caída, faz com que qualidades que o Senhor nos deu se tornem defeitos por causa de traumas, por causa de crenças limitantes, por causa de bloqueios, por causa de coisas que nós deixamos entrar no nosso coração. Mágoa, amargura, culpa. Estudamos sobre isso. Então, quando começamos a estudar sobre temperamentos, para poder entender sobre nós mesmos, porque é uma ferramenta para analisar a nossa personalidade. Foi Hipócrates, considerado o pai da medicina, que foi estudar, foi diferenciar, ele reconheceu os diferentes tipos de comportamento e distinguiu 4 comportamentos, 4 temperamentos diferentes: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Você vai se habituar com esses nomes, se você ouviu eles pela primeira vez, não vai ser complicado, não é difícil. E quando nós vimos esses 4 temperamentos, vemos que eles têm características distintas. E eu gostaria de usar esse livro Temperamentos Transformados para te falar sobre as qualidades dos temperamentos. O sanguíneo, ele é muito comunicativo, ele é eminente, ele é entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Ou seja, o sanguíneo é aquele cara que sempre é bem comunicativo, tem muitos amigos, consegue se relacionar com as pessoas, porque ele é simpático, ele é um bom companheiro, então ele tem essa facilidade de se relacionar com outras pessoas. Mas por outro lado, os seus defeitos, é um cara volúvel, indisciplinado, impossível, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Mas de onde veio esses defeitos? Esses defeitos vieram no decorrer da vida. Coisas não tratadas, os pais que não direcionaram, a escola chegou ali com muitos bloqueios, bloqueou ali, por exemplo, um sanguíneo que deveria ser um bom companheiro se torna um mau companheiro porque foi traumatizado por pessoas ao seu redor. Mas olha, nós não vamos analisar nossa personalidade do ponto de vista determinístico, ou seja, o ambiente nos determinou, não. A Bíblia sempre nos chama para a autorresponsabilidade. Precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes e pelo que como nós reagimos ao que acontece conosco. Então, vamos continuar, vamos falar sobre o colérico. O colérico é enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso. Olha, qualquer temperamento tem um grande potencial para a liderança, tá? Não se preocupe. E o colérico, em seus pontos negativos, os seus defeitos, ele é sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Poxa, o colérico é aquela pessoa cheia de energia, que não para até ver feito, que gosta de esportes, gosta de estar se movimentando. É o cara cheio de energia, que quer fazer e chegar do outro lado. Mas, em compensação, ele é o cara sarcástico, impaciente. Tá sempre impaciente, tá sempre com pressa. Conhece alguém assim? Se bem que, quando deixamos o ambiente nos moldar, nós não deveríamos, acabamos sempre ficando impacientes, na verdade. O melancólico é um cara habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, idealista, leal e dedicado. O melancólico é um
Uma pessoa habilidosa, sensível, tem atenção aos detalhes, mas por outro lado ele pode se tornar egoísta, mal-humorado, pessimista, teórico, que é um cara habilidoso, estuda, gosta de estudar. Ele pode acabar ficando só no campo da teoria, se ele não colocar em prática. Ele pode se tornar confuso de tanta coisa que ele absorve. Antissocial, crítico, vingativo e inflexível. E agora o fleumático, o último e o quarto temperamento. Ele é calmo, tranquilo, responsável, eficiente, conservador, prático, líder, diplomático, bem-humorado. Mas em seus defeitos ele pode ser calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. E aí, você se viu em algum desses temperamentos? Você conseguiu identificar algum temperamento predominante na sua vida? Você pode ter mais de um temperamento. E seu temperamento pode ser modificado ao longo da sua vida. Então é importante que a gente entenda a base do temperamento lá atrás, antes de eventos traumáticos, antes de coisas que provocaram crenças limitantes. É importante compreender o nosso temperamento bem mais cedo, talvez ali por volta dos 15 anos, 20 anos. É muito interessante que nós vejamos qual é a base do nosso temperamento. E também, por você ter mais maturidade, mais experiência, pode ser que o seu temperamento já tenha sido moldado, lapidado, que você tenha se tornado uma pessoa mais comunicativa, mas você se identificou como fleumático, porque você precisou se comunicar. Por exemplo, se um fleumático precisou trabalhar com vendas, ele precisou ser simpático e comunicativo. Ou seja, são habilidades que ele treinou por causa de sua necessidade. Assim como o melancólico precisa ser enérgico em dados momentos. Ele não pode ficar apenas no campo da teoria. Então, baseado na sua maturidade, na sua experiência, pode deixar um pouco confuso. Ou você pode se identificar com nenhum deles de alguma forma. Isso também pode ser um problema. Tente voltar atrás, ver lá atrás. O Gustavo de 10 anos atrás, ele se via? Como eu posso analisar aquele Gustavo? Ou o Gustavo de 5 anos atrás? Então, sempre há um temperamento que a gente vai se identificar. E o interessante é que possamos nos identificar com os pontos fortes dos temperamentos, porque se identificar com os pontos fracos sempre vai ser tendencioso, como eu já expliquei. Então, para fazermos essa leitura pessoal da nossa personalidade, precisamos tomar esses cuidados para que possamos realmente fazer uma leitura. E em alguns momentos tem pessoas que não vão conseguir se identificar apenas talvez com os pontos negativos. Não foque no negativo. Foque num ponto positivo. E aí analisamos o ponto negativo, a contraparte negativa. A gente vai analisar a fraqueza correspondente. Mas você pode me perguntar, se Deus escolheu o meu temperamento, como eu posso ter tantos defeitos? É a nossa natureza caída, é o pecado. Então, precisamos de algo para nos transformar. Precisamos realmente melhorar como pessoas. Mas como podemos melhorar como pessoas sozinhos? Se a gente for tentar melhorar sozinho, a gente vai fazer coisas muito complexas, precisar acabar estudando coisas cada vez mais complexas e não vai gerar uma transformação final, não vamos ser consistentes naquela transformação. Precisamos de alguém para nos transformar, para nos auxiliar nessa caminhada. E felizmente, nosso Deus maravilhoso, para cada fraqueza que o nosso temperamento, que a nossa personalidade possui, ele tem uma força. E ele já concedeu essa força a você. Ele já concedeu através do Espírito Santo. Por isso eu gostaria de ler com você o que está escrito em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uau! O fruto do Espírito vai aperfeiçoar o seu temperamento. Você não precisa desejar ser outra pessoa ou ser qualquer outra coisa. Quando você descobrir como é ser pleno dentro do seu temperamento para conquistar o seu propósito,
Você não vai desejar ser outra pessoa. Você não vai ser um melancólico que deseja ser um colérico. É possível ser qualquer temperamento. Não existe um temperamento melhor ou pior. Todos eles, sendo transformados pelo Espírito, vai alcançar a plenitude, vai poder exercer o seu propósito, vai poder exercer sua identidade, vai poder cumprir a sua missão com maestria. E nos próximos dias, nós vamos analisar 4 heróis da Bíblia que tiveram seu temperamento transformado pelo Espírito, porque assim é o nosso desejo que nós venhamos a ser transformados todos os dias, que a nossa mente possa ser renovada todos os dias para que a gente possa realmente alcançar a estatura de varão perfeito, alcançar a imagem de Cristo, porque nós fomos chamados para sermos semelhantes a Ele. Então, até amanhã, e amanhã nós vamos começar a estudar cada um dos temperamentos. E eu te convido, não deixe de assistir um vídeo porque você não se identificou com esse temperamento. Porque quando nós conhecemos todos os temperamentos, podemos lidar com as pessoas ao nosso redor com mais facilidade. E é isso que nós precisamos, amar uns aos outros, suportar uns aos outros e falar palavras agradáveis uns aos outros. E conhecendo os temperamentos e as personalidades, eu vou entender as pessoas ao meu redor. E eu te convido para os próximos dias estar comigo nessa jornada que, caramba, tem tido muita coisa, muita informação. E quando quando essa parte de temperamentos acabar, nós vamos entrar dentro do nosso chamado. Nós vamos estudar o nosso chamado e a nossa missão para executar tudo isso que estamos aprendendo nesse momento. Conto com você? Então até amanhã. Até mais.